Olá galera, esse é o nosso vídeo sobre sal e tudo que você deve saber sobre ele. Queria que vocês já deixassem o seu like aqui embaixo. Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Então pessoal, tudo bem? Aqui eu sou o Sr. Lago Carpa, né? Mais uma vez contribuindo aí para o conhecimento dos nossos clientes, para o nosso canal, né? Um pouco da nossa experiência passando. Com muito prazer a gente faz isso, né? A gente realmente gosta do hobby. Profissionalmente é apenas um detalhe, tá pessoal? Eu sempre falo isso, né? O mais importante é o hobby. Eu sempre fui hobbyista e não vou deixar de ser. Eu amo o que eu faço, tá? Isso é a parte mais importante, né pessoal? Você amar tudo que você faz. Então, isso já começa a colocar uma coisa assim, ó, pra gente. As carpas, a gente precisa de qualidade de vida para elas, tá? E hoje, nos nossos ambientes confinados, a gente tem que dar alguns recursos para elas, tá? Que ajude isso, tá? O sal, ele é muito mal falado por alguns criadores, por alguns pessoal do hobby, que o sal não é bom para os nossos animais, tá? Mas na verdade, eu sempre usei, tá? E sempre tive carpas com bastante longevidade, tá? O exemplo disso aqui são as nossas carpas aqui no fundo, né? Elas estão com bastante saúde, se alimentam bem e têm uma vida muito boa, tá? Então a gente preza muito isso. Então assim, o sal, na quantidade correta, né? A qualidade do sal, que depois a Jamile vai falar sobre qual sal é o sal ideal. Não existe sal igual, gente. Ele só tem aparência de igual, né? Mas existe muita diferença de sal, tá? Como outros componentes todos. A aparência não identifica um produto, gente, né? Então assim, para o sal, em primeiro lugar, ele começa diminuindo o estresse do peixe, tá? Isso é uma coisa muito boa, né? Um animal estressado, uma pessoa estressada, ela não vive bem, ok? Ele melhora a imunidade do peixe, porque o que eu sempre falo, o sal, ele faz osmose, né? Essa parte osmótica que ele ocasiona nos nossos peixes, né? Deixa o peixe protegido, tá? A parte externa dele é que eu sempre falo. Eu já fui pescador, hoje não sou mais, né? Porque o meu hobby hoje toma bastante tempo de mim e eu deixei de pescar, né? Mas quando eu pescava, a gente pegava um bagre, né? Um bagre, ele é extremamente liso, muito liso. Aquele muco ali, aquilo é a osmose que ele tem, né? E esse bagre é um peixe extremamente resistente, gente, né? Ele tem muito muco, ele tem muita resistência, esse animal. Então isso já dá para identificar, lembrando, né? Quando a gente vai a uma peixaria ou compra um pescado, se você pega o peixe com bastante muco, é sinal de um peixe saudável, tá? E ele viveu bem, né? O peixe totalmente seco, ele não é um peixe saudável, né? Ele estimula a produção de muco, é isso que eu já tinha falado, né? Então o sal, ele produz mais muco, né? E aumenta a proteção contra ectoparasitas, né? O que são os parasitas? Os parasitas hoje eles estão presentes na água porque eles trazem, quem traz? É o bem-te-vi, as garças, as garçotas, né? Esses animais, eles trazem esses parasitas para o nosso lado, né? E o sal, esses parasitas normalmente têm corpo mole, né? E o sal é como a gente pegar uma lesminha do nosso quintal e colocar um pouquinho de sal. O que vai acontecer com ela? Ela vai se deteriorar, né? Então pensa no benefício disso, tá? Nossa carpa com um monte de animal comendo o muco dele como se fosse sanguessugas, né? Isso vai trazer benefícios, gente, tá? Ele mantém as bactérias como aeromonas e pseudomonas em baixas quantidades no seu lago. O que quer dizer? Essas bactérias sempre estão nos lagos e elas são as que causam as principais doenças nas carpas koi. As doenças bacteriosas e infecções geralmente são elas que causam. Então eu vou deixar aqui na tela algumas doenças passando que é causadas pelas essas bactérias. E ela em baixo nível, ela não é prejudicial ao seu animal. Ou que é prejudicial quando ela está em um nível descontrolado, e daí vai acabar infectando todas e todas ficam doentes. Então o sal ajuda bastante nisso. Ele também desintoxica as carpas koi com alto nível ou nível constante de nitrito. Essa é uma intoxicação muito fácil que acontece nos lagos pela falta de filtragem. O nitrito é quase uma doença silenciosa, né? Ela não é bem uma doença, é causada pela água, mas ela causa uma doença chamada brown blood, que é o sangue marrom.
que é quando coagula todo o sangue do peixe por causa do nitrito. O sal, ele também ajuda na osmorregulação. Então, o que acontece? O peixe está ali debilitado pelo nitrito, então o sangue dele está começando a coagular, não tem muitos nutrientes, os nutrientes dele, como ele está muito fraco, ele não consegue absorver esses nutrientes da água. Então, o que acontece? O sal ele vai facilitar a entrada de todos esses nutrientes que o peixe precisa de volta para o corpo dele, e ele vai ganhar um pouco mais de vigor para ele, ou ele resistir mais à doença, ou resistir mais ao nitrito. É como o sal ele dá um tempo extra para a gente conseguir arrumar o nosso sistema, conseguir resolver esse problema para não ocorrer mais nenhum, né? Então ele ajuda bastante nisso. Eu só queria complementar uma coisa, tá? O que a Jamile falou de como é que o sal consegue desintoxicar o peixe é da seguinte forma, gente. Vou tentar falar uma palavra bem prática aqui, né? É que assim, ó, é que nem se a gente, às vezes a gente diz assim, vamos dar um banho de sal no peixe, que ele vai dar uma melhorada. Quando você dá um banho de sal, isso também é correto, tá? A gente às vezes faz isso, né? Mas isso é um assunto para um outro vídeo, talvez, né? Mas é assim, ó. Você dando esse banho, ele vai fazer uma limpeza na guelra do peixe, tá? Porque assim, ó, por ter um muco acumulado ali, é como se você fosse fazer uma limpeza numa ferida que você tem, né? Usar um material de limpeza, um machucado que você tem e tirar aquele excesso de bactéria, excesso de sujeira que tem. Isso acontece naturalmente na água do nosso lago através da respiração do peixe. O peixe consegue fazer essa absorção que a Jamile falou pelas brânquias, tá? A absorção é branquial. Esses nutrientes entram pela brânquias, né? No entanto que o peixe ele usa as brânquias para respirar, né? Mas ele recebe nutrientes por ali, ele tira tudo da água, tá, gente? Né? E ele também excreta amônia pela respiração. Isso é um detalhe que muita gente não sabe, né? Estou aproveitando o vídeo para comentar isso, tá? Então às vezes o pessoal diz assim, poxa, o meu lago está com nível alto de amônia, né? Mas eu quase não dei tanta comida, eu estou dando comida um dia sim, um dia não, para elevar meu nível de amônia. Isso não é certo, gente. O peixe tem que ser alimentado todos os dias de preferência, porque ele está confinado, ele não tem, se o sistema é novo, né? Isso não é bom, gente, tá? A regularidade disso tudo é muito melhor, né? Dei uma palhinha para entrar num outro assunto, mas é sempre informação, né? Né, Jamile? Agora nós temos os cuidados que você deve ter ao utilizar o sal. Primeiramente, o tipo de sal. Ele não é qualquer sal que a gente utiliza, tá bom, gente? Tem gente que coloca sal de churrasco, umas coisas assim, mas não é esse tipo de sal. Ele é um sal próprio.